Boa tarde, gente, pela presença aí na TV Brasília, no Canal 6. Boa tarde àqueles que estão na NET, no 518, e àqueles que estarão daqui a pouco com o programa no YouTube. Estamos iniciando mais um Brasília em Pauta. E as pautas são muito importantes neste período em que nós estamos discutindo as saídas, econômicas, saídas sociais para a crise deste danado desse vírus que nos abate e abate o mundo inteiro. Eu tenho a honra de ter a presença, neste domingo, para abrir o programa, o deputado Rafael Prudente, o presidente da Câmara Legislativa de Brasília, que tem uma responsabilidade enorme, principalmente em cima daqueles projetos e votações que a Câmara está discutindo, uns já votados, excelentes, outros ainda em discussão, que vêm auxiliar a sociedade neste momento crítico. Doutor Rafael, boa tarde, como é que está? Boa tarde, Jair. Primeiro, uma alegria estar aqui falando junto com vocês. Um prazer estar aqui junto, cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que é uma alegria. Esperamos aqui contribuir aqui na orientação para as pessoas nesse momento difícil que a nossa cidade está passando. Presidente, eu sei que são muitos, nas últimas 2 semanas, em sessões, claro, à distância, E parabéns, a Câmara não pode parar. São muitos projetos, muitas coisas aprovadas em benefício do povo nessa situação. Me chamou a atenção, para começar, esse do abono, esse abono para as pessoas carentes. Vamos começar por ele? Nos explique, presidente. Bom, primeiro que a nossa preocupação foi fazer com que a Câmara não parasse. Então, desde o início, nós fomos a primeira Câmara Legislativa ou Assembleia Legislativa do país a fazer uma sessão remota. Isso é o compromisso que nós temos com a sociedade de trabalhar, seja em que situação for, em especial num momento difícil que o nosso país e a nossa cidade está passando, o mundo todo está passando, nós temos que dar o exemplo e utilizar da tecnologia para que a gente possa dar as respostas rápidas. Esse foi o motivo, esse é o maior trabalho da Câmara, nesse momento em especial, é dar resposta rápida à população. Então, nós temos votado aqui uma série de projetos de leis que são importantes, seja de autoria dos deputados, seja de autoria do Poder Executivo, para que a gente possa cuidar melhor da nossa população nesse momento. E esse é um projeto que foi sugerido por nós aqui da Câmara Legislativa, foi encaminhado pelo governador aqui à Câmara e nós tivemos a votação no dia seguinte que o projeto foi encaminhado para cá. Normalmente, aquilo que a gente não consegue votar no mesmo dia, a gente vota no dia seguinte. Então, esse foi um projeto importante que criou a renda mínima de R$ 408, pagos em duas parcelas de R$ 408, para aquelas pessoas que não participam de nenhum programa, não participam do Bolsa Família, não participam do Renda Minha, não participam desse projeto do Poder Executivo Federal de R$ 600. Então, nós estamos tratando de uma parcela da população que estava excluída. E com isso, a gente consegue minimamente atender essas pessoas para que elas passem a menor necessidade possível. E uma outra situação que também desperta elogio e curiosidade é a habilitação de cunho social. Esse é o nome? O camarada tirar a carteira de motorista sem despesa? É isso, deputado? Nós votamos esse projeto em primeiro turno há alguns dias. Devemos votar nos próximos dias também, já em segundo turno, esse programa. Claro que nós temos hoje esses processos todos que estão parados, de tramitação de carteiras de motorista, mas assim que tudo voltar à normalidade, com todas as restrições que o governo vai impor, que a gente está acompanhando aqui, nós estamos trabalhando aqui para que a carteira de motorista seja gratuita para que as pessoas de baixa renda possam ter acesso também. Bom, o outro projeto evidente, que esse sim é um tanto discutível ainda, eu não sei em que pé que está, aprovou o primeiro turno, está em discussão, a questão das mensalidades das escolas particulares, que inclui os colégios e as faculdades, deputado. Como é que está isso, afinal? Dê uma clareada para a gente no estágio que está isso e a ideia. Dizem que é inconstitucional, como é que é essa situação? Existem algumas matérias que as pessoas, em especial alguns juristas de alguns setores, questionam a possibilidade da Câmara Legislativa fazer a sua interferência. Claro que, sendo constitucional ou não,
tudo aquilo que foi importante para a população do Distrito Federal, nós vamos debater aqui. Se precisar de mandar uma sugestão de uma legislação para que o governo encaminhe, seja mandar sugestão para o Congresso Nacional para que faça a tramitação por lá, né? Nós estamos aqui atendendo os anseios da população e trabalhando naquilo que é importante. E esse é um tema importante. E eu acho que o que foi mais bacana de todo esse processo foi a partir do momento que nós startamos isso aqui internamente na Câmara, muitas escolas que não estavam procurando os seus clientes para negociar passaram a fazer isso. Recebi diversas cartas, uma escola deu 10%, outra deu 15%, que o objetivo é manter os empregos, é manter o cliente também e manter esses clientes adimplentes. E os serviços, em boa parte, não estavam sendo prestados ao usuário. Então, nós já aprovamos essa legislação em primeiro e em segundo turno e segue agora para a sanção do governador Ebanez Rocha. Aguardamos com que ele faça a sanção desse projeto. Caso não faça, nós vamos deliberar aqui sobre a derrubada do veto, caso seja necessário. Deputado, mas afinal de contas, é uma anistia temporária, é um adiamento no pagamento, tem algum desconto nessas mensalidades ou não pode? A gente não trabalhou em cima de um desconto linear, até porque tem escola que está prestando o serviço e está recebendo por ele. Tem escola que está recebendo do seu cliente e não está prestando serviço. E é essa a nossa preocupação, para não punir os bons as boas empresas, as boas instituições. Então, o que nós fizemos foi a flexibilização do pagamento de 30% a 50% nesse período de pandemia e, posteriormente, se essas aulas forem dadas, o sujeito vai ter condição, vai ter a obrigatoriedade de se pagar. Agora, caso essas aulas não sejam repostas, com esse desconto que foi feito, já fica o bloqueio aí dos valores que não deverão ser pagos. Então, em resumo, né, a gente preservou as instituições de ensino, para que elas não, caso prestem um serviço, possam ter a oportunidade de receber, e também preservamos os alunos ou os pais de alunos, que se as aulas forem dadas, eles possam pagar, caso do contrário, esse valor já foi retido. Eu já lhe dou os parabéns antecipado, a entrevista ainda vai continuar, a nossa conversa continua, porque a Câmara está muito atenta e trabalhando, parabéns, todos os deputados, assessorias, à distância, mas cumprindo seu dever. E eu lhe faço uma colocação. A Câmara aprovou e o Ibanez mandou, com um grande senso de oportunidade, a questão do estado de emergência. Deputado, essa questão do estado de emergência, não quero dizer besteira aqui não, mas ela permite certas ações, inclusive legislativas, regionais ou locais, que não são passíveis de serem observadas por lei federal. É isso ou não? Para se dizer que alguma coisa é inconstitucional diante do estado de emergência. Como é que é isso? Na verdade, o nosso estado já estava em emergência decretada pelo próprio governador. O que ele mandou, até dividindo uma responsabilidade com a Câmara Legislativa, foi a possibilidade da Câmara apresentar um decreto legislativo, esse é um instrumento legal, para que nós apresentássemos e votássemos o estado de calamidade pública. Qual que é a preocupação do governo e a nossa preocupação? Uma série de investimentos vão precisar ser feitos, uma série de gastos não previstos vão precisar ser feitos, em especial na área da saúde, na parte econômica e na área social, que não estavam previstas na lei orçamentária votada por nós. Então, com a queda da arrecadação e com o aumento de algumas despesas, o governo não vai conseguir se encaixar nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Possivelmente, nem a Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas, em especial os órgãos públicos, vão ficar com essa dificuldade. Então, o que muda do estado de emergência para o estado de calamidade pública que foi votado foi nada mais, nada menos que isso, com a possibilidade de, caso tenhamos uma queda na receita do Distrito Federal, a gente não possa ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, até porque é um caso que a gente não tem condições de controlar. Então, basicamente, o que muda é isso. Claro, nós temos aqui uma comissão de fiscalização internamente na casa. Claro que o estado de emergência, de calamidade, dá oportunidade para o governo fazer algumas compras com menos burocracia, mas todas as ações do governo estaremos, não só nós, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, nós estaremos atentos aí para que tenhamos o uso otimizado dos recursos públicos aqui no Distrito Federal. Deputado, há críticas da população, certos setores,
de que o seguinte, agora liberou tudo, não precisa licitação para fazer despesas, etc. e tal. Outro dia eu ouvi uma crítica que eu acho infundada, eu sou suspeito, sou da área de comunicação. A Câmara aprovou uma verba lá, um adicional, para comunicação, porque precisa comunicar. E o povo ainda está carente de comunicação de parte do Estado, do governo. Ah, porque esse dinheiro vai para onde? Ué, vai ser destinado exatamente à publicação de notícias de interesse público. Agora, tem muita crítica com relação a isso e, evidentemente, o governador é responsável, o governo é responsável, mas a Câmara também tem a responsabilidade, né, deputado, de ficar fiscalizando isso, não é? Boa parte das ações do Poder Executivo precisam da chancela do Poder Legislativo. Então, nós focamos em algumas ações. Na parte social do governo, focamos na parte de comunicação do governo, que é muito importante para orientar as pessoas. Nós focamos também na parte de saúde, né, e na parte econômica. Enfim, esses são os 4 pilares, vamos dizer assim, dos trabalhos da Câmara Legislativa desde o início dessa pandemia para cá. É claro que todas as ações do governo e ações da Câmara Legislativa estão claro, aí para as pessoas poderem criticar. Agora, que façam críticas construtivas também para que possa nos ajudar a mostrar a saída. A Câmara Legislativa, nos próximos dias, já lançou uma campanha do combate ao coronavírus, com algumas orientações. Nas próximas semanas, vamos lançar uma nova campanha também de orientação para as pessoas. Esperamos também que os órgãos de controle possam fazer a mesma coisa e o próprio GDF faça aí, com esse recurso que nós destinamos para lá, possa fazer com que as pessoas tenham consciência. Nós estamos aí em véspera do comércio ser aberto, nós estamos na véspera aí de ter uma flexibilização da atividade econômica. Então, nesse momento, a gente precisa mostrar para as pessoas aquilo que precisa ser feito e os limites que precisam ser respeitados. Nos próximos dias, né, a gente possa ter o nosso comércio já liberado, claro, com algumas restrições, com algumas punições para quem não cumprir, e a gente está não só trabalhando com os decretos do governo, mas também com algumas legislações. Votamos aqui há alguns dias a obrigatoriedade das pessoas a utilizarem máscaras, aguardando somente a sanção do governador Ibanez Rocha, né? Então, é importante essa conscientização, né, porque voltou que as pessoas vão voltar à normalidade como um todo, né? Tem que voltar porque as pessoas precisam trabalhar, nós precisamos retomar a nossa economia, mas com alguns limites. Caso não seja cumprido, o governo, eu tenho certeza que pode voltar atrás e reconsiderar a abertura das lojas e do comércio aqui no Distrito Federal. Eu estou chegando quase ao final dessa conversa nossa, muito oportuna, mas tem uma perguntinha que não quer calar. A liberação de recursos, por exemplo, pelo BRB, coisa nossa aqui do DF, certos setores de pequena, microempresa, empresa pequena mesmo, não podem satisfazer exigências cadastrais que o banco faz. E aí ficam de fora. Qual é a visão da Câmara, a sua visão sobre isso? Como resolve isso? Inclusive, nós estávamos fazendo um encontro agora há pouco, eu tenho discutido muito isso com a área econômica do governo, com os deputados distritais e também com o presidente do BRB. Claro que o BRB ele tem uma série de limitadores e tem uma série de pré-requisitos para poder conceder esses empréstimos. Então, o que nós estamos estudando e trabalhando e esperamos nos próximos dias dar resposta à sociedade, em especial o micro e o micro do micro que não tem acesso a esses créditos. É que o governo crie um fundo garantidor. E qual o maior patrimônio que nós temos aqui no Distrito Federal? São terras públicas, né? Então, a ideia é criar um fundo garantidor com alguns terrenos da Terra Cap, para que esse fundo possa garantir essas operações que o BRB vai fazer para salvar esses empresários, esses microempresários, com o acesso aos recursos com menos burocracia. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter um acesso mais rápido, um acesso mais célere, com menos burocracia e vão poder tocar os seus negócios com maior tranquilidade. Esperamos aqui nos próximos dias resolver essa questão. Aliás, uma saída inteligente, oportuna, poxa, é muito importante. O governo tem patrimônio, né? Tem terra, né, Rafael? Eu agradeço muito a sua presença. Olha, parabéns ao seu trabalho, nesse período principalmente, a Câmara, e até uma outra oportunidade que vai ter que ser logo, logo,
Nós estamos vivendo uma roda viva aí, né, de movimentos constantes de modificações dessa realidade. Boa tarde a você, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Jair. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês. E contem aqui com o nosso trabalho, contem com o trabalho e a pronta resposta da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estamos fazendo tudo o que é possível nesse momento. Este foi o deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa. Depois do intervalo, Dionísio Clavdianos, presidente do Sinduscom, para sabermos como a área da construção civil, importantíssima para a economia do DF, está enfrentando esta situação complicada que vivemos. Depois do intervalo. Brasília parou, mas a vida está em movimento. E nós que temos esta belíssima história de coragem e otimismo, estamos silenciosos hoje, mas temos muito para mostrar. Somos a força de trabalho que em 1000 dias construiu a nova capital do Brasil e ampliou as fronteiras nacionais. Unimos norte e sul, leste e oeste, integramos o país. Entre as asas e eixos de Brasília, pulsa o coração candango, feito de força, fé e coragem para construir e realizar. Somos muitos, somos fortes, temos muita história para contar. Esperança é a nossa bandeira, determinação é a nossa força. Então vamos juntos, dar a volta por cima e viver todos os sonhos que pulsam no coração candango. Paulo Otávio, 45 anos. Brasília, 60 anos. Os sonhos candangos vivem em cada um de nós. Neste bloco do programa, eu tenho a presença de Dionísio Clavdianos. É o presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil do DF, que vem conversar com a gente para, primeiramente, a gente estabelecer o seguinte. O Sinduscom ficou fora, doutor Dionísio, das restrições de isolamento, dada a característica, dada as condições do trabalho nos canteiros de obras. É verdadeiro isso? Boa tarde, agradecemos o convite para a participação no programa. É verdade, sim, o setor da construção civil foi um dos poucos, se não o único, que em sua plenitude foi permitido continuar a trabalhar no período de crise. E a gente tem feito isso com bastante segurança. É de fato que as características do setor permitem essa condição, ou seja, trabalho em campo aberto, a ausência de aglomerações, o fato do trabalhador da construção civil já trabalhar bastante aumentado no que tange a EPIs, jaleco, calça, botina, tudo isso e mais o cuidado que se teve, o Sinduscom em ofertar uma cartilha e os empresários do setor em se guiar por elas, fez com que o trabalho possa estar transcorrendo de forma segura, ao menos até agora não se tem nenhuma informação relevante sobre coronavírus nos canteiros de obra. Isso é muito bom. E que providências que as empresas, evidentemente o Sinduscom está por trás de tudo, né? A corporação das empresas de construção civil. Que providências tomam as empresas com relação ao lado social mais preventivo do operário, quando sai da obra, ele está levando situações tipo máscara para casa, está levando recomendações, como é que está isso? Olha só, desde o primeiro momento a gente fez questão de implementar no canteiro tudo aquilo que é relevante, as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde local. Então, grupos de risco foi afastado, grávidas foram afastadas, pessoas acima de 60 anos, todos eles foram recolhidos às suas casas. Fora isso, no canteiro foi disponibilizado tudo no que diz respeito à questão de higiene e trato com álcool gel, lavagem de mãos, para que não houvesse eventual proliferação. Também a gente tomou cuidado já disse que não temos problema com aglomerações, mas existem sim alguns instantes em que isso acontece. Na hora que o funcionário chega para bater o ponto,
na hora do almoço. Então, foi tomados cuidados para que isso acontecesse de forma organizada e com menos pessoas possível, ou seja, estabeleceu-se turnos, distância social foi aplicada, então, se num canteiro de obras podiam sentar no momento da refeição um número X, esse número foi baixado significativamente para que menos pessoas pudessem ficar próximas. Foi recomendado também que as refeições fossem feitas em marmitas e não em self-service. Enfim, todos esses cuidados. No que tange a questão, e claro, foram feitas muitas palestras de conscientização, o SECONSE, que é o braço à frente, e esse tipo de recomendação serviu tanto para o operário quanto para a família, onde ele leva, né? E a questão das máscaras que você está colocando aí, foi feita agora uma recomendação, inclusive a ADEME, a entidade setorial da incorporação imobiliária, né, também até fez um pedido no sentido da obrigação. Nós aqui no Sinduscom já mandamos documento e estamos fazendo propaganda no sentido de que se use máscara, inclusive no trajeto para casa, né? Agora, a atividade não parou. Evidente que nós sabemos que, por exemplo, o trabalho de uma obra, o investimento numa obra, o investidor já colocou lá o capital, o investimento e vai até o fim. Mas implicou essa crise em, digamos, diminuição da demanda para iniciativas novas, Dionísio? Pegou um pouquinho no lado econômico para a indústria da construção civil, essa crise? Veja, a gente está falando ainda do curto prazo, né? Porque, por mais que pareça uma eternidade, até parece, né? Paramos por volta do dia 16, 15 de março, e parou-se, que eu digo, não a construção civil, mas a quarentena, o isolamento social, melhor digamos, aqui em Brasília já está aí já em 5 semanas, mais ou menos, né? Então, por mais que se pareça, seja um curto espaço de tempo, pareça uma eternidade, mas, enfim, é um curto espaço de tempo. E o governador agora está dizendo que vai retomar a economia no dia 3 de maio. A gente, óbvio, não pode falar muito de futuro, mas, claro, que por mais que o nosso setor tenha sido liberado a trabalhar, nunca é nas mesmas condições, nunca são nas mesmas condições que se estava antes. Então, o impacto tem sim, não tem como não se ter impacto. A própria preocupação com a pandemia em si já tira muito, já canaliza bastante a energia da empresa, do empresário, dos responsáveis para essa questão. Então, assim, algum impacto certamente no que tange a produtividade, no que tange a algum, eventualmente, cronograma, porque ocorre atraso na entrega de determinado material ou serviço, isso pode estar ocorrendo. Também o interesse na compra de um imóvel, vamos dizer assim, isso pode ser que mais do que pode ser, parece que está acontecendo, ou seja, as pessoas preocupadas restringe o interesse na compra. Mas isso não quer dizer que se parou no canteiro, de forma nenhuma. As empresas estão prosseguindo. Então, impacto, sim, mas numa situação dessa, vamos dizer que no dia 3 de maio retorne-se bem e, paulatinamente, Brasília tem sido, nos parece, pelos indicadores, um bom caso de segurança, né, do que tange a proliferação do vírus, está ocorrendo em muito pequena incidência, então vamos dizer que de forma paulatina se recupere a economia, um prazo que seja mais demorado, então assim se retoma. Claro que vai ficar alguma perda, mas nada significativo. Agora, é evidente que pensando de que o futuro vai ser esse mesmo, que a gente vai conseguir voltar de forma ponderada. A gente tem uma condição melhor, por exemplo, do que alguns setores da economia, esse sim, mais fortemente prejudicado. A gente nem parou, nem o nosso principal produto é tão afetado assim se recobra logo a economia.
Interessante, e eu acho muito importante, viu, Dionísio, o fato é o seguinte, o operário da construção civil, falando aqui, vocês dessa área, e você é doutor nisso, ele vem de uma base da pirâmide, né, não muito, digamos, favorecida financeiramente, muitas vezes, não é a maioria, mas tem gente muito pobre que trabalha na construção civil. E, ao contrário de outros que foram demitidos, foram para casa, tiveram que parar, esses homens da construção civil, eles estão valorizando o trabalho com certeza e fora de uma área do risco social, que é um negócio muito sério, né? Ah, não tenha dúvida. A construção civil, pelas suas características, é um setor que emprega mão de obra da classe, que nem você disse, menos favorecida, são funcionários, são operários menos qualificados, pessoas que têm na construção civil, sim, o principal fonte de renda. Então, se a construção civil não para, o ganho social, né, se a gente pode dizer assim, é muito grande, porque muitas famílias acabam que preservadas, porque esse trabalhador continua ganhando salário e continua sustentando sua família. Hoje, a construção civil em Brasília, a despeito da queda relevante que teve nos últimos anos a produção, ainda emprega cerca de 45 mil operários formais, carteira assinada. Você vê que não é pouca coisa, né? Então, assim, o ganho social que tem tido a economia do DF com o fato da construção civil continuar, não ter paralisado, é grande, é significativo. Fazer uma colocação para você, um pouquinho fora da questão do coronavírus. Parabéns já antecipado ao Sinduscom e à construção civil, que é o seguinte, o mote do programa é da Brasília que temos, Dionísio, para a Brasília que queremos. A Brasília que deveria ter políticas públicas mais eficazes, eficientes, que nos desse mais orgulho, mais desenvolvimento econômico, mais qualidade de vida, enfim, uma série de coisas daí derivadas. E a construção civil, eu sei, em Brasília é atuante e Brasília está crescendo. Mas se pode esperar, digamos, depois desse pandevírus aí, né, dessa situação toda, uma retomada assim com força da área do desenvolvimento econômico, no seu entender ou não? Eu acho que sim, a despeito dos estragos nos cofres públicos causados pela restrição da economia, não tenha dúvida que o governo local vai arrecadar menos, tem toda essa questão. Me parece que há uma vontade, um interesse muito grande do governador e sua equipe em manter operando. E a construção civil, ele viu isso desde o início, era fundamental. Tanto é que obras públicas não se paralisaram. E até agora a gente não tem ouvido falar em atrasos significativos no pagamento. Pelo contrário, o governador até em propagandas, né, tá enfatizando essa questão de prosseguimento de obras públicas. Obras públicas são infraestrutura na veia, né? Então, e Brasília precisa investimentos grandes em mobilidade, infraestrutura nessas áreas do entorno que estão ainda bastante degradadas, esses setores que foram criados na ilegalidade e são carentes de infraestrutura, tudo isso aí vai ter que continuar acontecendo. E me parece que a intenção, a vontade política é essa, tem sido mostrada na realidade. Claro que agora se canaliza para questões mais importantes, como a questão da saúde, construção de UPAs, enfim, ampliação de leitos, mas entendo que se retoma sim, precisa se retomar. Flaviano, muito obrigado pela sua presença, parabéns. A Ibanez está fazendo o dever de casa direitinho. Eu agradeço muito, e essa questão toda do desenvolvimento, você colocou muito bem, passa muito pela área da construção civil com as obras públicas. Agradeço muito e vamos continuar conversando depois, com a hora que a crise passe logo, para se falar em desenvolvimento. Obrigado aí, um abraço a você, viu? E a gente fica sempre à disposição do amigo e do programa para poder passar sempre uma mensagem de esperança e de futuro construtivo, literalmente, para a sociedade de Brasília.
Obrigado pelo convite. Depois do intervalo, um breve intervalo, eu converso com o Rubens Bias, psicólogo, membro do Conselho de Saúde do DF. Evidente que o assunto é a crise, né, do Covid-19. Esperem um pouquinho só. Brasília parou, mas a vida está em movimento. E nós que temos esta belíssima história de coragem e otimismo, estamos silenciosos hoje, mas temos muito para mostrar. Somos a força de trabalho que em 1000 dias construiu a nova capital do Brasil e ampliou as fronteiras nacionais. Unimos norte e sul, leste e oeste, integramos o país. Entre as asas e eixos de Brasília, pulsa o coração candango, feito de força, fé e coragem para construir e realizar. Somos muitos, somos fortes, temos muita história para contar. Esperança é a nossa bandeira, determinação é a nossa força. Então vamos juntos, dar a volta por cima e viver todos os sonhos que pulsam no coração candango. Paulo Otávio, 45 anos. Brasília, 60 anos. Os sonhos candangos vivem em cada um de nós. Gente, neste bloco, o convidado é o psicólogo Rubens Bias, que é membro do Conselho de Saúde do DF. Ele está aí em home office e para conversar com a gente. Rubens, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jair. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente debater aí o coronavírus aqui no Distrito Federal. Ô Rubens, para iniciar a conversa, uma colocação genérica, como é que está a atuação, como está sendo a atuação do Conselho de Saúde do DF nesse período todo, de março para cá, desde que nós temos aí, né, o coronavírus no Brasil e no DF? Jair, a gente tem tido dificuldades para manter a periodicidade das reuniões, né? Mas a gente tem se comunicado de maneira virtual e representantes do Conselho, juntamente com a presidente, têm realizado visitas nas unidades de saúde, nos hospitais, para acompanhar de perto a evolução da doença e do acompanhamento da doença aqui na nossa cidade. Na visão de vocês, da sua visão, você acompanha, você é membro do Conselho, todas as medidas cautelares tomadas por Ibanez para evitar um colapso, né, ao que parece, são boas. E está sobrando medidas cautelares, né, porque nós temos poucos casos ainda, e tomara que não se tenha mais nenhum, de coronavírus no DF. Mas nós estamos bem, vamos dizer, aparelhados no campo da saúde pública para essa crise que está aí? A gente tem muita subnotificação. Tem estudos da UNB e da USP que indicam que o número de infectados é 15 vezes maior do que os números oficiais estão indicando. Um outro indicador que a gente tem é a quantidade de pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave, que aumentou 1000% do ano passado para esse, o que indica que muita gente está com coronavírus e não está diagnosticada. Então, as medidas elas foram corretas, elas foram tomadas no momento certo, mas não necessariamente a gente está preparado para o que está por vir, Jair. Mas nessa estatística nacional se coloca, fica um pouco assim, e se inclui o DF também? Tem coisa que nós não sabemos? Tem muita coisa que a gente não sabe, Jair. Os telespectadores com certeza conhecem alguém da própria família ou amigos próximos que tiveram sintomas e que não conseguiram ser testados. Então, é muito preocupante, a gente não sabe qual é a dimensão dessa doença no Brasil. O Brasil vem sendo apontado em vários países do mundo como um caso de lugar que está com pouco teste, que provavelmente a epidemia está muito maior do que a gente está observando. Então, apesar do Distrito Federal ter tomado medidas corretas no início da crise, a gente não está preparado para o que está por vir e a gente não sabe o tamanho do problema que a gente está enfrentando.
A questão do teste me parece importante porque é preventivo, óbvio, né? Muitas pessoas que não tinham teste estão aí hospitalizadas, tomara que saindo do hospital, mas essas pessoas tiveram que ser atendidas porque a situação era séria, mas não foram testadas antes, né? Só pelos sintomas que elas acabaram indo para o hospital, né? Exatamente. E a gente tem um outro problema, né, Jair? O número de leitos de UTI. Brasília sempre teve um problema sério de fila de pessoas necessitando de leitos de UTI. O que aconteceu? Com o coronavírus, suspenderam as cirurgias eletivas, então não está tendo complicação de cirurgia eletiva, diminuíram os acidentes, diminuiu o caso de violência interpessoal, sem considerar a violência doméstica, né, que nesse caso aumentou. Então, você tem uma diminuição nos casos de internação necessários. Então, a gente liberou alguns desses leitos, mas a gente não tem profissionais suficientes para cobrir todos esses leitos. O governo tem anunciado que tem reservado alguns leitos de UTI para o coronavírus, mas a gente observa que a cada semana dobra o número de infectados, né? Então, aqui no Distrito Federal. Então, muito provavelmente, a rede, né, o sistema de saúde, que já era colapsado antes do coronavírus, voltará a se colapsar nos próximos dias. E a questão do hospital de campanha, né? O hospital extensivo, né? Agora eu estava ouvindo que o governo pretende instalar um hospital desse dentro da Papuda. Papuda a gente já fala. Mas esses hospitais resolvem o problema? É só um tipo pronto atendimento? Se precisar de UTI, esse hospital, essa barraca que fica aí, e o esforço do governo, claro, mas como hospital, ela resolve problemas graves. Olha, nesse momento é importante a gente separar quem são os casos de coronavírus de outras situações que são atendidas normalmente pelo sistema de saúde. Então, está correto você montar equipamentos separados, né? Mas é fundamental que a gente esteja com esses equipamentos funcionando adequadamente, né? Então, respiradores, monitores, aqueles equipamentos necessários. A gente precisa ter os profissionais necessários, então é muito comum não ter profissional suficiente, aí você não consegue abrir o leito por falta de profissional. É muito provável que isso volte a acontecer nos próximos dias. E a gente precisa garantir os chamados EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para os profissionais de saúde. A gente tem vários relatos de que os profissionais que estão na linha de frente, esses profissionais que a gente tem batido palma na janela, não estão sendo adequadamente segurados pelo governo que é o seu empregador, né? Então, está correta, mas a gente precisa dar todas as condições para que esses hospitais funcionem adequadamente e, posteriormente, a gente precisa incorporar, passada essa crise, a gente precisa incorporar esses leitos, esses equipamentos de saúde. Mas então nós temos uma condição razoável então para atender, desde que a situação não se mostre horrorosa daqui uns dias mais, né? Porque ninguém tem bola de cristal, né, o Rubens, para dizer se vai melhorar, vai parar, vai aumentar, quanto tempo. Quer dizer, nós estamos contando um pouco de sorte também, né? Olha, Jair, a gente teve a sorte, nesse caso, de ter sido um dos últimos países a serem atingidos pelo coronavírus. Então, a gente pôde aprender com o erro de vários países. A gente pôde aprender com os erros da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E a gente precisa ser responsável e incorporar esses aprendizados. Então, uma coisa que com certeza vai dar errado vai ser liberar comércio ou aula, conforme o governador estava aventando, né? Então,
o Conselho de Saúde, no dia 21 de abril, que coincidentemente é o aniversário de Brasília, emitiu uma nota, uma recomendação ao governador para que mantenha o rigor do isolamento social. Então, não é o momento da gente suspender as medidas preventivas que a gente vem adotando. Brasília já foi referência, Jair, mas hoje em dia a gente está muito atrás em termos de percentual de população que está isolada, né? Então, que está cumprindo isolamento. Brasília passou vários dias sendo a principal capital ou principal estado em termos de isolamento, e faz tempo que caiu muito longe dos primeiros lugares, né? Então, tomar uma medida que coloque as pessoas de novo na rua, que coloque as pessoas de novo para circular, isso vai causar uma explosão de infecções e uma explosão de mortes. A gente não deveria permitir que o governador use as nossas crianças, use os nossos entes queridos como cobaias de um experimento que vai dar errado. E eu tenho observado em vários comentários, vários depoimentos de cientistas, de que uma coisa mais ou menos óbvia, bom, mas eu não vou me posicionar, de que o seguinte, o isolamento resolve o problema, a máscara não. A máscara não dá segurança. É isso mais ou menos que você acabou de dizer, né? Isso, não substitui. Então a gente diminui, a gente vai ter um problema sério, porque a gente não está conseguindo nem garantir esses equipamentos para os profissionais de saúde. Então a gente vai ter poucas pessoas, é injusto que o governo cobre de pessoas que são muito pobres, que perderam seus empregos, que perderam suas fontes de renda, que eles paguem, que individualmente se pague pela proteção de uma situação que o governo está expondo eles. Então, não é a mesma coisa e muito provavelmente a gente vai ver muita gente que não vai conseguir adquirir as máscaras, adquirir os equipamentos de saúde. Então, isso é muito preocupante. E, claro, a medida mais eficaz, está provado e comprovado, é o isolamento horizontal. Você colocar as pessoas, as crianças de volta para as escolas ou os funcionários de volta para o trabalho, isso vai fazer com que exista uma explosão de infecções e de mortes nos próximos dias. Uma conversa de alto interesse público, Rubens. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Jair, pela oportunidade. Espero que ajude a gente a tomar as decisões corretas nos próximos dias. Obrigado a você. Depois do intervalo, a coluna da Dani Ventura. Aí a questão econômica e de dinheiro, importante para você que é microempresário, que está quebrado e que não tem solução. Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui no Brasília em Pauta, e o assunto do momento é, sem dúvida, o Covid-19, seja no aspecto de saúde mental, a saúde das pessoas, a questão econômica, esses novos arranjos que vamos ter que desenvolver ao longo dessa crise. E pensando nisso, eu trago aqui um assunto sobre empreendedorismo e especialmente o microempreendedor. Por isso, eu trouxe Heber Perea, ele é presidente do Banco Caixa Social e vai falar aqui com a gente um pouco sobre esse nicho
dentro do microempreendedorismo que às vezes fica de fora. Heber, a gente tem falado muito aqui no programa também sobre as empreiteiras, né, a parte de construção civil, grandes empresários, investimentos. E aí eu quero falar especialmente para aquelas pessoas que são os informais ou o microempreendedor. Me explica o que a gente pode fazer, que solução que você pode nos trazer para esse nicho que às vezes está tão solto, né, nesse contexto todo, sem saber o que fazer. Dani, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Eu acho que antes de nós entrarmos nessa situação da solução, nós temos que contextualizar o cenário. Então, o cenário antes de Covid, em Covid e pós-Covid. Antes dessa pandemia, dessa Covid que nos assola aqui no Distrito Federal, nós já estávamos vivendo um problema já com o pequeno. Aqui no Distrito Federal nós tínhamos mais de 300 mil informais, quase 200 mil microempreendedores individuais, fora as microempresas e empresas que também somam aí, se formos somar tudo, com desempregados, nós estamos falando de quase de 1 milhão de pessoas. E dentro dessa situação, nós verificamos que o cenário, ele já, em 2019, estancou o problema que já vinha de uma crise econômica no país, e em 2020 estávamos com um momento de crescimento desses pequenos, né? Crescimento da economia, geração de empregos, e aí veio o Covid. Então, assim como na pandemia da saúde, lógico que ataca todos, mas o mais vulnerável fica, como o próprio nome diz, bem vulnerável, o pequeno também na economia sofre mais, por já não ter acesso a crédito, não ter acesso à educação, não ter acesso a várias coisas que dão esse suporte para que ele venha crescer. Então, baseado nesse cenário, que ele já vinha com uma possibilidade de crescimento e veio a pandemia, começamos a verificar que esse problema para os vulneráveis, os governos, não era só a iniciativa privada que tinha que entrar nessa história. O liberalismo é muito importante, nós estamos em voga nessa questão do liberalismo econômico, só que no momento de crise, como diz Keynes falava que em momentos de crise é importante o governo entrar com subvenção para que as pessoas cavem o buraco e depois tampem o próprio buraco para girar a economia. Então, citando Keynes, o momento agora é que o governo, seja ele federal, seja ele o governo do Distrito Federal e municipal, ele entre de fato para ser um indutor dessa economia, um indutor desse pequeno, com várias situações de subvenção e microcrédito. E, enfim, baseado nesse cenário, nós aí sim verificamos que existe solução para os pequenos. Hoje existe, desde 2018, foi atualizado o Plano Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, que é uma lei federal, que o Distrito Federal, através do programa Prospera, já atua nisso. O próprio BRB também atua no programa Acreditar, com esse microcrédito produtivo orientado. Porém, essa solução que seria para os pequenos, através do microcrédito produtivo orientado, e aí nós temos que analisar até essa palavra. Microcrédito, ou seja, pequeno, produtivo, ou seja, para o canal de produção do pequeno, só que a palavra fundamental, orientado. Não basta simplesmente nós entregarmos esse dinheiro que já está com dificuldade, os pequenos não estão conseguindo ter acesso a essa história. Eu costumava falar nas rodas de economistas que chegou a hora do mercado financeiro colocar um pouco de coração. Porque eu acho que falta muito coração no mercado financeiro, de olhar também para o pequeno, de olhar também para o desbancarizado, de olhar para aquele que é vulnerável. E dentro dessa linha de produtivo orientado, se nós não tivermos... Primeiro tem que chegar o crédito. Segundo, orientação. Se nós não tivermos essa orientação, nós vamos endividar mais o nosso povo que já está endividado, que já está no Serasa, que já não tem garantia, que já não tem capacidade de pagamento. Os bancos tradicionais não estão conseguindo fazer com que chegue esse crédito às pessoas. E nós temos que atuar nesse sentido, e o governo é indutor disso. Bom, nessa linha é excelente, eu acho que toca
quem está em casa e pensando, e agora, né? Como é que nós vamos fazer para ter uma manutenção aí do nosso comércio, né? Da informalidade. Agora, o governo está promovendo agora uma retomada do comércio programada, né? Então, vai ter um cronograma para voltar nisso. Não necessariamente nós vamos ter um mercado aquecido. A abertura não necessariamente vai ter ali um consumo. E é nesse momento que o microcrédito precisa ser, os empreendedores precisam ter acesso. Como é que na prática, o que está faltando então para que esses empreendedores, na sua volta, consigam ter uma manutenção ali e consigam mais do que isso, não pegar um valor, porque senão ele fica endividado, né? Ele vai pegar um empréstimo, um pequeno empréstimo, e aí? Como é que essa pessoa pode ter um respaldo? O que um pequeno pode fazer? Vamos lá. O governo do Distrito Federal, contextualizando, lançou no início de março o programa Supera DF, com o BRB. Foi um programa para injetar dinheiro na economia e, em princípio, era para atender os micro e pequenos também. A grande questão é que foi um bom programa. Nós atendemos aí, até semana passada eu verifiquei, 1,1 bilhão foi injetado na economia. 60% a 70% disso foi com renegociação de contratos existentes e 400 e poucos milhões foram novos contratos. Só que quando nós fomos ver o ticket médio, ou seja, quanto que cada tomador pegou de dinheiro, nós chegamos num ticket de 600 mil reais, 500 a 600 mil reais. 500 a 600 mil reais não é o microempresário que está pegando. 500 a 600 mil reais não é o microempreendedor individual e muito menos o informal. E falando com alguns amigos microempresários, a dificuldade, eu sei que o BRB está fazendo, e com um bom trabalho, excelente trabalho, o BRB ano passado veio de um lucro recorde, só que nesse ano é momento do BRB ter lucro recorde novamente. Um banco onde mais de 90% é do governo do Distrito Federal. Eu sei que o BRB está fazendo muita coisa, só que eu acho que é um momento, acredito mesmo, que é o momento do governo, através do BRB, de um banco de Brasília, começar a olhar para o pequeno. Hoje nós temos o Funger do programa Prospera, que não tem 1% do valor que foi colocado no Supera. Nós estamos falando aí da maioria dos empregos sendo gerado entre os micro, pequenos e os meios informais. Nós estamos falando, como eu falei, mais de 1 milhão de pessoas. Está na hora de o BRB não ter, nesse ano, preocupar com o lucro recorde. É preocupar em ajudar, nesse momento, como o Banco de Brasília, um banco que todos nós temos orgulho, um banco onde o presidente Paulo Henrique vem fazendo um trabalho fantástico, sensacional. É um momento de colocar coração no mercado financeiro. Então, assim, hoje já existe uma lei, inclusive, dentro da Câmara Legislativa, o deputado Eduardo Pedrosa protocolou essa lei de um fundo também chamado Supera DF, um fundo emergencial até o final da calamidade, colocando 100 milhões, e a sugestão dele é de lucros e dividendos do BRB, ou seja, o BRB já tem isso. 100 milhões, 10% do que foi colocado no Supera, nós atendemos não menos de 1.000 empresas, nós atendemos 15, 20 mil empresas. E mais do que isso, nós temos que nos preocupar com a orientação disso. Existe já projeto, até o nosso próprio banco já entregou um plano de trabalho até para o governo do Distrito Federal, falando a respeito disso, dessa orientação, nos colocando à disposição de fazer essa orientação, de ajudar, de encorpar. Hoje nós temos que encorpar não só financeiramente, mas operacionalmente, porque como nós estamos em distanciamento social, nós temos que usar a tecnologia para isso. E falando de mercado, hoje todo mundo está na incógnita de como que vai ser esse mercado, como esse mercado vai reagir. Vai abrir aos poucos, o governador falou que paulatinamente, né, nós vamos abrir. Acredito mesmo que nesse momento o governo tem que analisar quais são as áreas prioritárias que vão abrindo, inclusive para ser indutor desses pequenos. Vou dar um exemplo básico aqui, as máscaras. O governo até está fazendo isso, só que podia fazer, inclusive, mais espalhado, não simplesmente com a Fábrica Social, que já vem fazendo um bom trabalho,
mas pegando aquelas pequenas associações e cooperativas de costureiras em Santa Maria, no Recanto das Emas, no Riacho Fundo, para essas máscaras gerarem retorno na própria região, gerar receita na própria região, com o gasto corrente do próprio governo. E vamos dar um outro exemplo, marmita. Hoje, quanto de alimentação também tem na questão da construção civil? Falamos da construção civil, que vai ser injetado dinheiro. Por que não as marmitas, em vez de eu ser de grandes, eu ser em pequenos, de 50 em 50 marmitas de pequenos e espalhado por isso? O governo pode ser esse indutor de negociação com o grande e, mais do que isso, dando microcrédito e orientando para que nesse momento de pandemia ele tenha a subvenção, ou seja, tenha a sustentação dele e depois ter a orientação para a preparação da demanda e depois ele, de fato, sair do outro lado equalizado, sair do outro lado com a possibilidade de crescer, de não simplesmente sobreviver, mas de gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego. É isso que a gente acredita. Bom, quem está em casa agora, né, nós já temos uma audiência incrível no nosso programa, quem está em casa agora e é microempreendedor está assim, agora eu quero ter acesso a isso, eu não estou vendo esse dinheiro, que é possível, que existem leis, e assim, eu tenho certeza que tem deputado, governador, você já tem um projeto aliás, o deputado tem um projeto encaminhado. Como é que pode operar isso? O micro está em casa agora pensando, tá bom, muito bacana, o governo está sabendo de tudo isso e eu não consigo ter acesso a esse investimento para o crédito orientado. Na prática, o que o Banco Social, a Caixa Social pode operar, trabalhar para que essas pessoas tenham acesso a esse benefício, a esse crédito, né? Claro. Nesse momento, a paciência não é uma virtude. Nesse momento, a celeridade é uma virtude. As pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão passando fome. Então, esse momento, a celeridade é acima de tudo. Então, nós propomos, até tivemos algumas conversas com alguns deputados, nós propusemos isso nós propusemos duas situações. A primeira, utilizando o que já tem. Hoje nós temos o FUNGER, que é o Fundo de Geração de Emprego e Renda, através do programa Prospera. Lá existem mais ou menos 8 milhões e alguma coisa, que já poderia fazer isso. O que nós precisamos é turbinar operacionalmente, já propusemos esse plano de trabalho, basta agora vontade política, vontade de querer fazer essa situação, que eu tenho certeza que o governo do Distrito Federal está atento a isso. E mais do que isso, turbinar financeiramente. Se colocamos 1 bilhão no Supera, por que não podemos colocar 100 milhões para atender 15, 20 mil empresas? Então, uma das soluções seria o Fundo de Geração de Emprego e Renda e a outra, o próprio deputado sugeriu a criação de um fundo emergencial. Criando esse fundo emergencial, teríamos recurso através de lucros e dividendos do BRB. Lembrando que o BRB, na segunda semana de março, entregou para o GDF, só de dividendos, 160 milhões, salvo engano, 140, 160 milhões. Então, tem dinheiro. Então, dá para fazer. Agora, falta conectar as pontas. Nós do Banco Caixa Social estamos à disposição para trabalhar. O operador disso continua sendo o BRB, o operador financeiro. Nós temos como ajudar em dar musculatura operacional e ajudarmos também em musculatura financeira, de buscarmos outros fundos internacionais, fundos federais que estão buscando situações para isso. E o mais importante é que nessa questão do Plano Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, ele consegue fugir algumas barreiras, como o próprio nome negativado, a gente consegue fugir isso, que hoje 65 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. E a outra situação é a capacidade de pagamento. Hoje, a composição de garantia, o que é garantia? É o aval, é aquele avalista. Em vez de você ficar tendo que encher o saco, do vizinho para ser seu avalista, hoje, dentro do microcrédito produtivo orientado, você pode criar grupos solidários, que eles se avalizam. E aí você consegue... Hoje, o microcrédito no mundo é famoso por conta disso. A inadimplência em Brasília, para vocês terem uma ideia, é 0,3%. Ou seja, aquele que tem necessidade, aquele que não possui muitas riquezas, paga em dia. Uau! Então, a gente tem uma solução talvez mais acessível e célere do que a gente poderia imaginar, né? Tem outras alternativas aí. Eu quero agradecer a presença e semana que vem estaremos aqui de volta. É com você, Jair.
Obrigado, Dani. Obrigado a você que está em casa assistindo a gente. E domingo que vem voltamos de novo com informações importantes do seu interesse. 13 horas aqui na TV Brasília. Até lá.